Olá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vem estudar com a gente. O Classe dos Professores começa agora. Olá, querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores. Que alegria ter a sua companhia mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Agora nós estamos na lição 5. Você está acompanhando com a gente todas as semanas? Pois é, lição 5. O título dessa semana é A Boa Notícia do Juízo. E sabe o que tem também de bom aqui, de uma boa notícia que eu quero dar para você? Olha, o número de inscritos no nosso canal está crescendo cada vez mais e é graças à sua participação também, à sua colaboração. Você que já se inscreveu e que já compartilhou esse link com outras pessoas, tem ajudado no avanço desse ministério. E nós te agradecemos muito por sua companhia, por seu engajamento. E nós queremos te pedir que você continue participando, enviando esse link para outras pessoas para estudar a palavra de Deus juntamente conosco. E dá uma olhada aí se você está inscrito no nosso canal, porque às vezes você está aqui há tanto tempo, mas não percebeu que ainda não clicou lá para se inscrever. Então faça isso exatamente agora. Clique lá, já ative o sininho, tá bom? Tem um joinha aí do lado, clica também nesse joinha. É interessante fazer isso porque o YouTube percebe a relevância desse conteúdo e começa a informar esse conteúdo também para mais pessoas. E aí nós vamos conseguir levar essa mensagem para muita gente, viu? Graças à sua participação, tá? É importante também para a gente saber de onde você está nos assistindo, tá bom? É muito legal poder ver aqui os comentários e ver, eu assisto vocês de Lisboa, de Moçambique, de Portugal, daqui de Brasília, de São Paulo. É bem gostoso ver isso, tá? Então continue fazendo isso. E se você tem algum pedido especial a fazer, também coloque aqui. A gente vai estar orando pelo seu pedido e com certeza Deus vai fazer um milagre maravilhoso na sua vida, tá? Eu queria mandar um abraço aqui nesse momento para Marcilene, ela é de Catem, de Pernambuco, e o Flávio, ele é lá de Guaranhuns, do Pernambuco também. Tem o João Batista, ele, além de ele falar que nos acompanha direto, né, ele fala que a Solange, esposa dele, está enfrentando um problema de saúde bem delicado, um câncer, né, e ele pediu para nós orarmos, e a gente está orando pela sua esposa, viu? E aqui vai um abraço todo especial para vocês. Eles são lá de Baixo Gandu do Espírito Santo, viu? Um abraço, continue nos acompanhando e com certeza Deus também vai fazer um milagre muito espetacular na vida da sua família, ok? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados, aqueles que vão juntos estudar a palavra de Deus conosco. Aqui do meu lado está o Alex, né? O Alex ele é membro da Igreja Adventista do Lago Sul, viu, gente? Alex, obrigado por sua companhia mais uma vez, viu? Obrigado também, bom, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Do lado do Alex está a Lívia, Oi, a mamãe Rafael. Lívia, né? A mamãe. Lívia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Rafael, é uma alegria estar aqui, gravando com o pastor Davi de novo. Tamo junto. Estudando de novo, né, pastor? Yes. É isso aí, gente. Comigo não, só com o pastor Davi, então. Alex, com você também. Alex também é nosso amigo querido desde a igreja da Asa Norte. Pastor, Mais de 10 anos. É verdade. Pastor, eu ia apresentar o senhor, mas a Lívia já apresentou e é bem melhor ser apresentado por uma mulher, né? É a mamãe, né? Que bom, Eu sou a única menina aqui hoje. Gente, alegria ter vocês conosco mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus, viu? Gente, olha, isso aqui é muito gostoso, a gente poder estar estudando a lição com vocês, é legal, é bacana. Você viu o tanto que é bom fazer essa interação? Experimenta fazer isso na sua casa, com a sua família, reúne a sua família. Esse espaço aqui é só um resumo da semana, tá? Não tira de você a obrigação de juntar a sua família, os seus filhos na sala da sua casa e ter um momento gostoso desse em torno da palavra de Deus para estudar um pouquinho mais do que Ele espera de vocês, né? Você ia falar alguma coisa, pastor? Inclusive, vamos orar pela esposa, né? Isso, a esposa do João Batista, o nome dela é Solange. Solange. Exato, eles são lá de Baixo Gandu do Espírito Santo. Baixo Gandu. Nós vamos orar pela Solange, não somente aqui hoje, né? Certamente, Sim. mas também nas nossas orações particulares, para que Deus abençoe a vida dessa querida filha de Deus. Falando em oração, vamos começar então com a oração? Alex, você ora pra gente? Vamos orar então. Amantíssimo Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Que honra, que privilégio, que bênção, Pai. Nós temos a Tua palavra nas Tuas mãos, nas nossas mãos, Pai. E queremos aqui te rogar, Pai, iluminação, a sabedoria do Espírito Santo, Pai,
para que as ideias aqui apresentadas não sejam as nossas ideias humanas, Pai, falhas, mas sejam as ideias puras e inspiradas que estão nas páginas sagradas, Pai. Fica conosco, abençoa aqui, Pai, a cada telespectador que está agora nesse momento nos acompanhando. Pedimos aqui pela irmã Solange, de maneira muito especial, Senhor, que Tu estejas cuidando, Pai, dela nesse momento de enfermidade, estejas também confortando a família, Pai, e dando coragem, ânimo e esperança também no Deus Todo-Poderoso, Curador, Salvador e Mantenedor, Senhor. Fica conosco, te rogamos por Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, eu falei para vocês que nós estamos estudando já a lição 5, tá? Se você ainda não tem essa lição, acesse lá, cpb.com.br, faz a sua assinatura, você vai receber na sua casa, tá? A lição da Escola Sabatina e vai poder acompanhar com a gente aqui, tá bom? Gente, o tema dessa semana é a boa notícia do juízo. A gente tem um verso-chave da semana, que a gente chama de verso para memorizar, né? Está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia lá, vamos estudar aqui, vamos ler juntos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Diz assim, ó: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu acho que você concorda comigo, que a justiça do homem, ela não é perfeita, né? Tem suas falhas. A gente vê muito isso no nosso dia a dia. Mas vai chegar um dia em que nós experimentaremos um outro tipo de juízo. E é justamente desse juízo que a lição vem falando. Um juízo que vai ser conduzido por alguém que é perfeito, por um Deus perfeito. E com certeza teremos também um juízo perfeito. E você já parou para pensar que tudo que você faz hoje, você tem alguém tomando nota, tem alguém registrando isso? E até aquelas coisas que de repente você consegue esconder do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, a Bíblia fala que Deus vai trazer a juízo tudo, até o que está escondido. Agora é o seguinte, o juízo, ele também vem revelar um outro lado. Não é só essa questão de ficar aí, se agora. Não, o juízo também, ele vem evidenciar a bondade de Deus, a misericórdia dele. Ele vem evidenciar principalmente a graça de Deus por cada um de nós. Pastor, explica para a gente aí, que juízo é esse que a lição vem colocando para a gente? Excelente a sua introdução, Rafael. Realmente o juízo vem evidenciar muito do caráter maravilhoso, misericordioso de Deus. Há a presunção de que a justiça que tarda não é justiça. Há até uma expressão jurídica, né? Mas que bom que até nesse ponto a gente pode afirmar, estudando a Bíblia, que a justiça de Deus não se enquadra nesta presunção, né? Porque a justiça de Deus não tarda. A despeito do fato de que isso possa parecer a nós, que somos seres humanos finitos, né? Porque Deus é eterno, a justiça de Deus virá no tempo certo, no tempo absolutamente maduro, porque Deus está dando oportunidades 1000 para que a gente tenha tempo para tomar nossa decisão e estar do lado vencedor no dia do juízo. Agora, só fechando, Rafael, a questão aqui da pergunta que você me faz, o juízo é uma coisa assim muito... Porque Deus é maravilhoso, então o juízo o será também. Porque, veja, a lição aborda um aspecto importante, né? Primeiro, Deus dá a esperança, o Evangelho. Ele me esclarece, Ele me salva, Ele me busca, Ele me redime, Ele me abraça, Ele me acolhe, Ele caminha comigo e no final Ele diz, bem, vamos ver como foi toda essa nossa jornada. Esse é o juízo. É fechar essa jornada, essa caminhada que nós tivemos com Cristo, com Deus, de forma feliz. Porque Deus vai dizer, no grande conflito
universal que está acontecendo, em que Satanás fica constantemente acusando Deus de nos tratar bem. Ah, mas você perdoou o pecado deles. Você está sendo bom demais para Você eles. morreu na cruz do Calvário, né? Tá certo? Então, olha, o juízo será uma experiência maravilhosa, porque a experiência com Deus já é uma experiência maravilhosa, né? Uma caminhada, uma jornada de crescimento na companhia de um Deus que no final vai dizer, bem, o balanço final da sua vida entra no gozo do teu Senhor. Amém, maravilha. Alex, a Bíblia ela fala que Deus vai trazer a juízo todas as obras, né? Então todas as nossas coisas vão ser colocadas em julgamento, né? E agora, a gente também já estudou algumas lições atrás, de que as obras não nos salvam. Como entender agora esse paralelo aí entre salvação e obras? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa e para vocês aqui também. Vocês já foram acusados injustamente de alguma coisa? Já foram acusados de algo que vocês não fizeram? Você em casa, você já foi acusado de alguma coisa que você não fez? É ruim, né? Muito. Agora eu vou dizer para você o seguinte, é muito pior ainda quando a gente é acusado de uma coisa que de fato a gente fez. E a gente às vezes é traído, né? Às vezes a gente é levado para uma situação e quando a gente vê, a gente percebe que era uma armadilha, né? Que a gente é exposto diante de uma autoridade, né? Pode ser na escola, pode ser na família, pode ser no trabalho. Eva, por exemplo, né? Eles foram enganados, né? Enganados e o pior de tudo é que você chega na frente do tribunal e você é culpado, de fato. E você não tem o que falar. Verdade. Você não sabe o que faz com a mão, não sabe se cava um buraco e tenta entrar. Mas, na realidade, essa é a nossa situação diante de Deus. Nós estamos diante de Deus, Satanás é o acusador, é o promotor, né? Ele está nos acusando de pecados que ele mesmo nos induziu a cometer e com justiça está dizendo que nós somos indignos de entrar no céu. E nesse ponto Satanás tem razão. Nesse ponto, talvez é um dos únicos pontos que Satanás não está mentindo. Nós não temos direito de entrar no céu mesmo. Isso é estarrecedor e amedrontador. E é por isso que é tão importante, né, retornando lá à lição que a gente estudou há 2 semanas atrás, a gente conhecer o advogado, a gente ser amigo do advogado. Porque o único passaporte que nos leva para dentro da aceitação, né, por parte de Deus e aceitação no reino do céu é o sacrifício de Cristo, é a graça de Cristo. E isso é tudo que nós precisamos para ser salvos. A graça de Cristo é tudo que nos basta. E nós nos apoderamos dela através da fé. Agora, segura aí, Lívia. As obras. A Lívia está, né? As obras. Diz o livro do Apocalipse, Afiado, tá? Lívia. Diz o livro, isso não sou eu. O livro do Apocalipse, capítulo 20, 12, você pega a sua Bíblia aí e acompanha, vê na sua Bíblia aí. Não importa qual seja a versão, Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Você vai ser julgado pelo quê? Pelas suas obras. Pelas suas obras. Querido, eu sempre uso essa ilustração. Não adianta eu chegar para minha esposa, né? A Anne Caroline, se você está me assistindo aí, um beijo para você, né? Não adianta eu chegar para minha esposa e dizer assim, ó, querida, como eu te amo, você é tudo para mim, você é meu coração, você é a luz do sol, né? Encher de palavras bonitas e eu não faço absolutamente nada para tornar a vida dela mais fácil, para tornar a vida dela mais feliz. Eu chego em casa, né? Tem aquele livro do professor Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, né? Muito interessante. Eu entro em casa com os pés sujos de barro, né? E eu vou lá e faço bagunça. Gente, não existe. Se eu amo, esse amor, ele precisa, é natural, ele é obrigatoriamente, ele tem que ser convertido no quê? Em atos, em posturas, em palavras, em ações, ou na falta de, né? Porque naturalmente que uma pessoa que se entrega a Deus, uma pessoa que é convertida verdadeiramente pelo poder transformador do Espírito Santo, introduzindo o Evangelho, né, a pessoa de Cristo no coração dessa pessoa, ela não vai mais fazer as obras da carne, como diz a Bíblia, né? E a graça é do Novo Testamento? Não. A Bíblia toda, a salvação sempre foi pela graça, sempre. Desde Gênesis até Apocalipse, sempre foi a graça. Mas as obras têm um papel muito importante de evidenciarem, como diz o apóstolo Tiago, né? Evidenciarem a graça que operou no meu coração.
Maravilha, que resposta boa. As obras são o fruto da boa árvore que você se tornou. E você se torna uma boa árvore quando você está ligado à videira verdadeira que é Cristo. Excelente. Então, até eu anotei aqui, a figueira só com folhas. Jesus chegou lá, olha, tá bonita. Quando foi ver, não tinha um fruto. Jesus falou, você não resolve nada, né? Então, as obras são esse fruto, né? De automaticamente, quando nós estamos plantados na boa videira que é Cristo, a gente passa a frutificar. A frutificar. E as obras são isso. Se você está em Cristo, não tem como as suas obras não serem boas com o seu semelhante, com o seu amigo, com o seu filho, na igreja onde você congrega. Você se torna realmente uma pessoa que produz bons frutos. Já que você está com a palavra, Lívia, eu vou te fazer uma pergunta então. O livro de Daniel e Apocalipse, eles se completam ali, né? No capítulo 7 de Daniel, parece que lá fala alguma coisa sobre o grande dia, né? O dia do juízo. Explica pra gente aqui. O que acontece aqui em Daniel 7, que é assim, a gente pode definir aqui como está na lição, né? Uma cena magnífica. É uma cena magnífica, mas é uma cena para muitos assustadora. Quando o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 2 de Daniel, teve o sonho com a grande estátua, ali Deus já começou a revelar o que aconteceria no mundo, até que chegasse a pedra não cortada por mãos que bateria no pés da estátua e o reino de Deus seria estabelecido. E aí o tempo passa e passa bastante tempo. Aqui, quando Daniel tem a visão do capítulo 7, ele já está há mais de 50 anos na Babilônia. Quando Daniel chegou em Babilônia, lá no capítulo 2, ele era um jovenzinho de 16, 17 anos. Com mais 50 anos, aqui nós estamos falando de um Daniel, um senhor de quase 70. Então, as coisas foram sendo reveladas para Daniel progressivamente. Por quê? Porque no final do capítulo 8, aqui a gente está no capítulo 7, no final do capítulo 8, e a gente vai comentar mais adiante, Daniel chega a adoecer. Porque quando Deus vai revelando para ele as coisas que iam acontecer, Daniel passa a entender e aquilo ali esmorece o coração dele. Ele fala, nossa, quantas coisas terríveis vão acontecer. Porque em capítulo 7, ao descrever os poderes mundiais e o que vai estar acontecendo no mundo, aqui em capítulo 7, por exemplo, no versículo 19, a Bíblia fala que vai surgir um poder diferente de todos os outros. E no verso 23, a Bíblia fala de novo, esse poder é diferente de todos os outros. E lá no verso 25 de Daniel 7, a Bíblia fala que esse poder vai proferir palavras contra o Altíssimo. Ele vai magoar os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E isso Daniel entende em parte e ele vê que isso é muito terrível, é muito assustador. Porque Daniel entende que o mundo vai estar entregue ao engano. E isso faz Daniel adoecer lá no capítulo 8. A tristeza que ele sente. Porque a verdade é que quem teme o juízo, Rafael, é quem está em dívida. E hoje, lá vem a mãe de novo, né? Hoje eu não levei as crianças para a escola e tive mais tempo ali de manhã com eles. E eu falei, Eduardo, hoje você pega a Bíblia, você vai escolher o versículo bíblico. Eu já sei o que ele vai escolher Apocalipse, as 7 trombetas. Meu filho é fascinado, e desde 2 anos ele é fascinado por uma música das 7 trombetas. Ele sabe palavra por palavra o que diz as 7 trombetas de Apocalipse. E ele foi lá e começou a falar das 7 trombetas. E eu falei, filho, aproveitando aí que a gente está falando do juízo, comecei a fazer perguntas infantis para eles. E eles não têm medo de serem julgados quando eles obedeceram. A criança, ela só tem medo do pai e da mãe quando elas desobedeceram. Elas só se escondem quando eles desobedeceram. Então, quem teme o juízo de Deus é quem está em desobediência. Porque quem está em obediência, a cena do juízo vai ser magnífica, vai.
Vai ser terrível em muitos aspectos? Vai. Porque quem estiver, né, com tudo em dia com Deus, vai estar salvo, vai estar ceifado. Mas vai ser terrível ver que a grande maioria vai estar perdida no erro. Vai ser uma cena realmente terrível, né? E quando vem o juízo de Deus, é realmente uma coisa impactante. Quando a gente vai para Daniel, aí de novo eu trago aquela coisa da expansão. Quando a gente pega e estuda o livro de Daniel e quando a gente estuda o livro do Apocalipse, Deus vai revelando as coisas de maneira progressiva. E é o que acontece em Daniel. Então, quando vem aqui essa cena do juízo em Daniel 7, é até culminar com o momento da volta de Cristo. E as coisas vão expandindo e vão se tornando cada vez o quê? Realmente mais assustadoras. A profecia de Daniel 7 fala que o poder que vai estar comandando o mundo pouco antes, imediatamente antes da volta de Jesus, será um poder diferente. A única palavra que o livro de Daniel, que o profeta consegue dizer é um poder diferente, é um poder que a gente nunca viu antes. E a gente tem visto muitas coisas acontecerem no mundo e realmente muitas coisas têm sido diferentes do que a gente está acostumado a ver até agora. Certo. Pastor, capítulo 4 de Apocalipse, João viu uma porta aberta no céu. Que história é essa, pastor? Que porta é essa? O que ele viu? Interessante, né? É mesmo, Rafael. Que porta é essa, né? A experiência de João foi extremamente rica, né? Ele teve uma visão do céu, né? Através dessa abertura que Deus deu a ele viu a sala do trono, uma sala, né? Uma sala de julgamento. Ele viu o trono, ele viu pessoas assentadas, ele viu os 24 anciãos, ele viu seres ao redor. E Daniel, o João, enfim, né? Estas pessoas que tiveram esse privilégio, eles entenderam o que estava acontecendo. Era uma cena de juízo. Tá? Agora, eu fico olhando aí, Rafael, a lição até coloca aqui alguns detalhes, né, de que logo todo o céu começa a cantar. Olha que coisa impressionante. Há seres celestiais ao redor do trono. Deus está no trono, ele assenta-se no trono. Começa uma cena, né? O juízo, nós já falamos muito sobre ele na lição desse trimestre, né? O juízo. Ele é terrível, ele é maravilhoso, ele é solene, ele é grandioso, né? Ele define a história das pessoas. Na verdade, ele resume, né? Porque a definição já veio ao longo da vida de cada um. Então, é uma cena de juízo que traz, assim, alegria ao coração daqueles que acompanham o desdobramento do grande conflito. Quando Daniel, no capítulo 7, capítulo 8, né, especialmente, ele vê o chifre pequeno, vê aquela sucessão de injustiças, de problemas, a verdade deitada por terra e etc. Ele pergunta ao Senhor, até quando, Senhor? Né? Até quando a verdade, né, vai ser pisoteada? Até quando as injustiças? Né? Então, agora a cena do juízo é uma esperança para o justo. O universo estará contemplando tudo o que ocorre. Então, quando esta visão foi dada, este vislumbre, né, que foi dado ao profeta, ocorre, o universo, então, começa a assistir uma cena que vai terminar, finalmente, concluir, finalmente, com o grande conflito entre o bem e o mal, onde o justo será vindicado e aquele que escolheu viver uma vida diferente da vida justa, também vai ter a sua recompensa. Uns para a vida eterna e outros, evidentemente, para a destruição eterna. Alex, no capítulo 5 de Apocalipse, aí mostra lá João chorando, porque tem um livro lá e ali, naquele primeiro momento ali, ninguém era capaz de abrir aquele livro e João começava a chorar.
Explica pra gente o que estava acontecendo ali. É interessante, Rafael, porque a Lívia acabou de comentar que Daniel, né? O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, né? E agora o outro profeta apocalíptico, que é João, ele também está chorando. Daniel estava chorando, né, Lívia? E agora João está chorando também. O que está acontecendo ali? Eu lembro quando eu estava na escola, tinha um colega meu que ele gostava de fazer umas colinhas, né? Ele gostava de fazer umas colinhas para dar uma ajudinha na prova, né? E assim, como a cola tem que ser alguma coisa discreta, ele escrevia bem apertadinho, né, no papel e escrevia de todos os lados e colocava, escondia na caneta, no tubinho da lapiseira, em algum lugar ali. É mais fácil estudar. Mais fácil estudar, né? Mas me chama a atenção o seguinte, esse livro, esse rolo, ele também está escrito por dentro e por fora, diz o livro do Apocalipse, capítulo 5. Ele está escrito por dentro e por fora. É um mistério, né? Porque as coisas são assim, mas dá a entender para a gente que tem muita coisa para ser escrita. Muita coisa para ser escrita. Apesar de estar escrito por dentro e por fora, esse livro, esse rolo, né? Lembrando que os livros na época de João, eles não eram assim, né? Nesse formato aqui, que ele surgiu depois, mais tarde, na Idade Média. Ele era um rolo, né? Ele era um rolo. Assim, né? Ele era mais ou menos aí como eu acho que nem hoje nem tem mais mapas, né, que a gente enrola, mas enfim. Mas ele não podia ser lido por quê? Porque ele estava selado, ele tinha um selo, né? E o pessoal que faz artesanato, faz scrapbooking, né, tem um selo, uma cera que você compra, que você coloca assim, faz o selo de cera e carimba, né, com uma pecinha de plástico, e você faz o selinho ali e faz um presentinho, um detalhezinho e tal. O selo hoje, talvez a melhor tradução para a nossa linguagem popular seria um lacre. O livro estava lacrado, ele não podia ser aberto. E João chorava porque a importância daquele livro, embora o Apocalipse não fale explicitamente, o conteúdo desse livro dá a entender que a importância é tremenda. E alguns autores, por exemplo, o Dr. Ranko Stefanovic, ele comenta que ali está o futuro da humanidade, né? Está as profecias, o destino da humanidade está naquele livro ali. E o céu todo chorava, o céu todo estava perplexo, porque ninguém era digno de abrir aquele livro. Por quê? Porque ele estava selado, ou seja, ele estava lacrado pelo próprio Deus. Parece o selo de Deus. Parece que eles sentiam que estavam perdidos, né? E agora? Estamos perdidos. Ou estavam, pelo menos, se compadecendo pela humanidade perdida. E aí, então, ouviu-se que existia uma pessoa que era digna de abrir. Né? E não é surpresa para você que está nos acompanhando se você adivinhou, né, que essa pessoa é a pessoa de Cristo. E naquele momento todo o céu irrompe, né, num brado de júbilo ali, num estrondo, né, de júbilo. E você pode imaginar aí um gol, né, em Copa do Mundo, na final de Copa do Mundo, aí o estádio, né, quando explode aí diante de um gol, e foi isso aí que aconteceu no céu, né? Milhares e milhares de anjos então jubilam, né, porque alguém era digno de abrir o livro, né? E esse alguém é Jesus, né? Então, querido, eu quero dizer para você uma coisa na sua vida. Se você hoje está se sentindo culpado, opresso, né, em dificuldade, com o coração apertado, por causa de uma perplexidade, mas principalmente porque você tem um pecado que você julga que é difícil de Deus perdoar, né, algo que você se arrepende, querido, para Deus não existe nada difícil. Se Jesus ele foi capaz de abrir aquele livro, né, quebrar aquele selo e abrir, desenrolar a história da humanidade, ele pode desenrolar a sua vida também. Maravilha. Você de casa, escreve aí nos comentários como que você se sente de saber que Jesus ele foi capaz de abrir esse livro e é por causa dele que hoje você tem a grande esperança da salvação. Escreve aí, coloca pra gente como que o seu coração se sente ao pensar nisso. Lívia, faz um fechamento para a gente do nosso estudo, deixa uma mensagem aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Você pensar assim, né, quando a gente vê João chorou, Daniel aqui ó, no final do capítulo 8, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Os próprios profetas ficaram espantados com a visão do juízo, porque realmente vai ser uma coisa grandiosa. Imagina, vai ser realmente o clímax do nosso mundo, da nossa história do nosso grande conflito, do grande conflito que acontece para mim e para você todos os dias, das nossas escolhas.
E aqui a gente tem a única defesa, né? Que é a oração. É estar próximo de Deus. É a única coisa que vai nos defender. Porque em meio a todos esses acontecimentos, todos serão atingidos. Não tem como você passar desapercebido por isso e falar, não, eu passei e nem vi o que aconteceu. Os profetas, ao terem as revelações do juízo, eles ficam assombrados, porque realmente nós estamos vivendo um grande momento da história da humanidade. Mas a lição vem falando aqui, e eu gostaria de ler para nós, que é a resposta completa a essa pergunta não se encontra em Daniel 8. No fim do capítulo, enquanto o anjo explica, o profeta fica abatido e os anos se passam 9 anos, mais ou menos ali 9 anos. Então, em Daniel 9, o profeta ora, depois de 9 anos ali pensando, e ele fala, ninguém entende. E ele vai orar, e é um capítulo tremendo, Daniel 9, que é quando Daniel ora. Que oração. E que oração, eu não posso nem ler, porque senão eu vou me emocionar aqui. E aí o anjo vem e explica para ele. E aí, finalmente, depois de todos esses anos de amadurecimento, ele vem e entende. E aí ele dá graças a Deus, ele dá glórias a Deus, porque finalmente ele conseguiu entender o quê? Que apesar de ser uma cena de juízo, é uma cena também o quê? De triunfo, de salvação, de glória, de libertação, de salvação, de realmente vencer, né? Quem treina para uma Olimpíada, para uma prova, e quando chega ali aquele momento final de ganhar, não tem como não comemorar. Não tem como estar realmente exultante. Então, é nessa promessa e nessa perspectiva que nós temos que pensar. E eu sempre falo, né? Treino difícil, jogo fácil. Então, a gente tem que treinar mesmo aqui no difícil. No dia a dia, porque né? Quando chegar realmente o grande momento, a gente vai estar preparado. E aí não vai ser tão difícil assim. Porque a gente vai estar acostumado já a enfrentar. Lembrando, né, só fazendo um último rápido comentário, como a gente comentou, todos nós já sabemos que nós estamos condenados. Então o juízo, para quem está condenado, é esperança, porque é a oportunidade de mudar o veredito. Condenados nós já estamos, né? Mas quem é amigo do advogado, né, pode estar tranquilo. Lembra do ladrão na cruz, ele chegou no último minuto, mas entrou. Maravilha. Então é isso. Você viu aí? A gente começou falando de juízo e olha só, não tem que ter medo do juízo. Foi o que foi falado aqui. E o que nós estudamos durante essa semana, e você vai conseguir também estudar ao longo dessa semana aí. A boa notícia do juízo. Olha, se você estiver ao lado de Jesus, você não tem nada o que temer, tá bom? Permaneça ao lado dele, aguarde com muita ansiosidade esse juízo chegar, porque vai ser o momento em que você vai receber um veredito maravilhoso, daquele de morar com Cristo eternamente ao lado dele. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este estudo que tivemos agora, que o Senhor nos abençoe a cada dia para que nós possamos entregar nossa vida completa em Tuas mãos, Senhor. Nós temos muitas coisas a realizar aqui neste mundo, mas nós queremos fazê-lo conforme a Tua vontade, para que no dia que o Senhor voltar, nós possamos estar vivendo de acordo com o assim diz o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Nos acompanhe em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o nosso próximo encontro.